Boa noite. É com profunda gratidão que me encontro aqui com todos vocês a realizar esta reflexão conjunta sobre o tema paciência em estudo. Sou grata por este momento. Gostaria, obviamente, de podê-lo fazer presencialmente, mas é um prazer enorme poder comungar e a refletir com todos aqueles que me vão ouvir dos dois planos da vida, uma reflexão sobre a paciência, que é um tema tão necessário para mim, neste momento e ao longo de toda a minha vida e nos dias que irão vir. Agradeço a Jesus esta oportunidade, àquele que é o nosso mestre e o nosso guia, o nosso mentor, o governador dos nossos corações e das nossas almas. E por isso mesmo, agradecemos nesta hora, Jesus amado, a tua presença nas nossas vidas e no nosso coração. O seres o mestre, o guia, o professor maior das nossas almas. Agradecemos ao Criador que pela misericórdia divina nos enviou o seu Filho amado, Jesus, para nos orientar e auxiliar a transpormos a limitação do nosso ser. Agradeço à espiritualidade maior que nos acompanha nesta hora e que nos acompanhará sempre que estivermos a ouvir esta reflexão e em todos os momentos da nossa vida. Jesus amado, envolve a todos, te rogamos, aos irmãos encarnados e aos desencarnados, a todos aqueles que estão a acompanhar neste momento esta exposição, esta reflexão, mas também àqueles que posteriormente irão aceder até ela, para que este tema seja de profundo proveito, reflexão, com base nas tuas orientações e na abençoada doutrina dos Espíritos, que possa abrir os nossos horizontes, amplificar o entendimento, mas também o sentimento, abrir as portas do nosso coração, para que a paciência seja não só compreendida como sentida e faça parte, então, de um trabalho diário em nós, na nossa vida, com todos aqueles que nos relacionamos, em todas as circunstâncias. Abraça a todos, Senhor. Que esta mensagem em termos vibratórios chegue a todo lugar do planeta, suavizando corações, pacificando almas e aconchegando todos os corações aflitos e angustiados. Permanece nesta hora e para todo o sempre, Jesus amado. E ainda agradecemos aos bons anjos da guarda de todos aqueles que acedem a esta reflexão. Que eles possam envolver todos aqueles que acompanham nesta existência com um abraço carinhoso de paz, de serenidade e de amor. O tema, então, que nos foi proposto trazer hoje é paciência em estudo. E quero-vos apresentar a imagem que coloquei no meu diapositivo. Porque a imagem tem tudo a ver com o tema. Podemos ver um barco e um oceano lindo, de uma cor maravilhosa, um azul, mas um oceano sereno. Este barco, obviamente, não tem hipótese de içar as suas velas, porque ele não tem o vento a impulsioná-lo. Todas as pessoas que viajam neste barco, elas têm que ter paciência,
tem que aceitar as condições que tem à sua volta, tem tempo para refletir e para pensar qual o curso que quero colocar no leme, direcionar o leme da minha embarcação para ir. E mesmo quando o mar se agita, o vento sopra e há momentos de grande turbulência, também aí, todos aqueles que se encontram nesta embarcação têm que o fazer de forma segura, confiante, esperançosa, que vão encontrar o seu porto seguro e que vão ultrapassar essa tormenta. Assim é, assim somos todos nós e assim é a paciência em nós. Na embarcação que é as nossas almas, atravessamos momentos de acalmia, como este mar, mas momentos em que o vento se agita, as circunstâncias são turbulentas, as dificuldades são inúmeras. E digamos que, além de quase uma prova de resistência, necessitamos, acima de tudo, de manter a calma e a serenidade, para perceber, acima de tudo, como nos dirigirmos perante aquela adversidade. O que aquela adversidade nos quer trazer. E para podermos assim ajustar da melhor forma a trajetória da nau das nossas almas. E Jesus vem nos dar essa indicação, esses ensinamentos e essa vivência, numa das que são das muitas virtudes, uma virtude extremamente necessária para a evolução de nós mesmos e para nos relacionarmos conosco, com o outro e com tudo o que nos rodeia. Então, quem nos traz isso é o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 19, em que reporta o que Jesus nos diz sobre a paciência. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Então, como é que é possível na paciência nós ganharmos as nossas almas, se no fundo nós temos alma, somos espíritos e, portanto, nós já somos espíritos. Como é que vamos ganhar a nossa alma? Porque é através da paciência, em compreendermos o que é a paciência, que nós vamos, assim, trabalhando em nós aspectos que depois nos auxiliam a ter uma consciência mais liberta, mais tranquila, mais pacificada connosco mesmos, e por isso a nossa alma voa em direção à felicidade, que é o que nós todos procuramos. Porque nos dirigimos assim, com paciência, lidando com as circunstâncias e connosco mesmos, com correção, máximo de correção, máximo de integridade, para aquela que é a nossa evolução íntima e a nossa evolução intrinsecamente espiritual. Esta reflexão baseou-se toda num livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro Palavras da Vida Eterna. Este é um capítulo, eu vou trazer o capítulo e analisar, ele é muito explícito e faz-nos compreender muito bem o que é isto da paciência, que é esta virtude, como é que deve ser encarada. Não devemos confundir a paciência com algumas circunstâncias, para assim nós podermos ir ajustando, meditando e refletindo o que é que podemos fazer para a trabalhar em nós. E Emmanuel diz-nos que todos necessitamos de paciência uns para com os outros. Isso é tácito, toda a gente sabe, é um clichê. Ter paciência uns pelos outros é o que nós dizemos a toda a hora, é um clichê. Mas eu vou acrescentar, se é que eu posso acrescentar alguma coisa ao que Emmanuel diz, que também devemos ter paciência connosco próprios. Porque às vezes a nossa insatisfação passa por eu ser tão irritante
irritável por tudo, irritadiço, execrável nas minhas posturas e nas minhas atitudes, que eu já não me aguento a mim mesmo. Quer dizer, eu já não me sinto satisfeita, bem naquilo que eu sou. E chego a perder a paciência, não com ninguém em particular, mas comigo mesmo, e aí disparo para todos os lados. Então, todos necessitamos de paciência uns para com os outros, e eu acrescentaria modestamente para connosco também. Mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Então, é sinal que a paciência tem uma função educativa? Tem. Precisamos estudá-la? Precisamos. É quase como, fazendo a analogia que sempre fazemos, andar na escola, reparem, hoje as crianças e os jovens têm que ter paciência para ouvir o professor, sempre a falar, assim como vocês estão a ter um bocadinho de paciência para me ouvir, certo? Têm que ter paciência, ou seja, serenidade, para conseguir processar o que o professor está a dizer, transpor para a vida do dia a dia, porque todos os ensinamentos que são dados e ministrados na escola têm aplicação na vida prática. Depois temos que ir para casa, têm que ir para casa estudar, refletir sobre aquilo que aprenderam, não é memorizar, mas é compreender. Depois têm as próprias provas que têm que realizar na escola, ou mesmo a sua participação oral. E depois têm a vida. Tudo o que aprendem é para se construírem e é aplicável na sua vida futura, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua vida dia a dia. Para isso é necessário serenidade e calma, é necessário paciência, porque tem uma com vista a uma determinada função educativa. No caso, a paciência para nós temos que observar perante as adversidades, perante as situações difíceis por que passamos, perante aquilo que eu sou e não consigo deixar de pensar daquela forma, eu não consigo deixar de sentir daquela forma, eu não consigo deixar de me irritar, eu também ter paciência para me autoanalisar. Mas Emmanuel continua: paciência é serenidade, calma. Porém, isto também é tácito. Todos nós sabemos que paciência é serenidade. Não estamos a falar daquela serenidade dos yogis, dos monges budistas, em que eu preciso estar em estado meditativo, em posição de lótus para atingir. Obviamente, se me perguntam se é importante fazer exercícios que cultivem, ajudem a manter a serenidade, com certeza, ajuda muito. Mas a paciência é serenidade e calma. Porém, não é aprovação ao desequilíbrio. Ou seja, não é o aprovar o desequilíbrio, o meu e o dos outros. Vejamos o exemplo de Jesus. Jesus, quando foi apresentado à multidão por Pilatos para decidirem entre Jesus e Barrabás quem é que iria ser condenado, Jesus não aprovou o desequilíbrio daquela urbe. Jesus, do povo, das pessoas de Pilatos, Jesus não aprovou aquele desequilíbrio todo, que era um desequilíbrio moral, mas era um desequilíbrio espiritual. No entanto, Jesus manteve a serenidade e a calma face ao desequilíbrio. E isso aconteceu em muitos momentos da vida de Jesus. Jesus foi muitas vezes ultrajado, curou os leprosos que foram embora e que não mais regressaram, continuaram a fazer a ter a mesma conduta. Jesus, quando recebeu o beijo do seu discípulo Judas, disse: "A que vens, amigo?" Jesus não aprovou o desequilíbrio, mas manteve-se sereno, com calma e serenidade. E poderíamos dizer tantos, mas tantos exemplos. E quantas vezes nós, no nosso local de trabalho, é um desequilíbrio só. As circunstâncias levam a que estejamos muito preocupados, muito tensos,
em que tudo vem ao de cima, tudo aflora. E ao lidarmos com o outro, percebemos que há um desequilíbrio enorme que se extravasa, não só pela forma como se olha, como a forma como se fala, o que se diz, a postura que se tem, as atitudes que se toma. E isto é no trabalho, na família. Ter paciência não é provar, não é passar recibo verde a estes desequilíbrios. Mas é nesses momentos de desequilíbrio nós conseguirmos identificar, percebermos que aquilo é um desequilíbrio e que não tem, que aquela pessoa está perturbada, que aquela pessoa está doente. E não quer dizer que seja uma doença física, pode nem sequer seja uma doença mental, pode ser uma doença moral. Está doente. Tem, ou seja, uma postura que eu não me revejo e que lhe provoca aquele estado de desequilíbrio. Eu não concordo, mas no entanto mantenho, não aprovo, mas no entanto mantenho a minha serenidade e a minha calma. Diz também Emmanuel que é compreensão, entendimento. É conseguir compreender o outro, compreender a situação, entender o momento, entender que se nesta hora nós não estamos em desequilíbrio, já tivemos muitas vezes, ajuda-nos a compreender as diversas situações que surgem no nosso dia a dia. No entanto, portanto, a paciência é efetivamente compreensão e entendimento das circunstâncias do outro e de mim mesma. No entanto, não é passaporte ao abuso. Ou seja, não temos aqui liberdade completa, ou não damos liberdade para esse abuso. E isto é muito importante, porque às vezes, nas exposições, pode-se ficar com a ideia que o facto de cultivar a paciência quer dizer que temos que dar um visto, um passaporte que permite constantemente estar a ser, a receber abusos da parte de outrem, da parte de pessoas próximas ou de pessoas afastadas. E efetivamente não é. Não confundamos. Já falámos há um tempo atrás, houve várias exposições e reflexões na Associação Espírita Consolação e Vida sobre violência social, violência doméstica, violência no namoro, violência dos mídia, por exemplo. E isso ocorre. E nós nas notícias vemos que a agressividade é algo que surge à nossa volta com muita facilidade. O abuso, quer seja todo tipo de abuso, não é só agressividade, que ela se gera com muita facilidade. E quando há situações em que nos obrigam mais, em situações internas ou externas que mexem connosco interiormente, a tendência para sermos os abusadores surge muito porque estamos em perfeito conflito connosco mesmos. Mas o facto de compreendermos a situação, de estarmos no seio, por exemplo, da nossa família, estarmos a vivenciar momentos de abuso, de compreendermos porque o outro faz, compreendermos a situação que está a ser vivenciada, não quer dizer que nós demos cartão verde para que esse abuso seja reiterado, reiterado e reiterado. Até porque todos nós sabemos que há a liberdade, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E há a lei de causa e efeito, ou como os espiritualistas dizem, a lei do karma. O que eu faço tem
uma consequência. Então, se eu estiver numa situação em que permito que reiteradamente haja algo que eu compreendo e entendo, mas que se me submeto como abuso, eu não deixo de estar a contrair um débito. Porque eu também vim nesta existência para poder encontrar ferramentas e instrumentos que me ajudem a ultrapassar este abuso e a não estar sujeita a este abuso. É harmonização e ajuste. Ou seja, eu necessito de estar harmonizada, pacificada, harmonizada comigo mesma. Para isso eu necessito me autoconhecer. Ninguém se harmoniza se não se conhecer, não conhecer o bom que já cultivou em si e os pontos nevrálgicos. Então eu preciso me ajustar a toda uma bagagem, um passado espiritual que eu trago, mas ajustar com aquilo que eu necessito realizar e mudar em mim. Todavia, necessito muitas vezes ajustar-me àquela situação, procurar harmonizar. Quantas vezes estamos no seio familiar e há uma grande perturbação e nós precisamos harmonizar-nos para vibrar essa harmonia, auxiliando todo o grupo a se harmonizar. Todavia, diz-nos Emmanuel, não é apoio à delinquência. E isto é muito importante, porque o facto de nós tentarmos harmonizar o nosso ambiente familiar, tentarmos ajustar as tendências de uns e as tendências de outros, as formas de ser de uns, as formas de ser de outro, para haver um equilíbrio, ajustar-me eu a todo o ambiente, isto não deve ser nunca apoio à delinquência, apoio ao desvio das regras morais, apoio a todo o que é desvio de uma conduta moral saudável e, portanto, isto não deve acontecer. E falamos relativamente, por exemplo, às crianças e aos jovens, que muitas vezes se vêm a falar e a dirigir aos pais e aos avós de uma forma extremamente abrupta, com termos que não são concebíveis para se dirigir a quem criou, a quem é pai, a quem é mãe, a quem é avó. Quantas vezes os jovens optam por caminhos dos vícios? Quantas vezes temos situações no ambiente familiar, independentemente da faixa etária, em que há desvios morais e temos tendência para passar a mão, para relevar e estar constantemente a fazer tudo a quem revela desvios de comportamento, de atitudes, desvios morais, alguns deles graves. Então, a ter paciência é forçosamente procurar harmonizar-me e harmonizar todo o local onde eu estiver. Ajustar-me ao outro, mas não é de forma nenhuma dar apoio, passar a mão, tentar contornar para que fiquemos aquilo não se passou, vamos continuar, e os comportamentos são reiteradamente os mesmos, nunca poderemos dar apoio a esses comportamentos. Jesus fez exatamente a mesma coisa. Jesus nunca deu apoio aos comportamentos dos fariseus. E quantas vezes Jesus falou com eles, já desde pequenino? Ia para o templo falar, uma coisa que saía fora completamente daquilo que era o hábito e que era o comum, que eram os doutores da lei falarem no templo. No entanto, Jesus tentou harmonizar, trazendo a mensagem de Deus, do Pai, mas não apoiou nunca
comportamentos e interpretações equivocadas. Paciência é tolerância e é brandura. Paciência é aceitarmos o outro, a diferença, é sermos tolerantes com o outro, aceitarmos a diferença, respeitarmos a diferença, porque todos somos diferentes. E eu costumo dizer que ainda bem, porque se todos fôssemos iguais, costumo dizer até aos meus alunos, todos gostaríamos de amarelo. Então todos andaríamos de amarelo, as paredes eram pintadas de amarelo, tudo na nossa casa era amarelo e provavelmente nós estaríamos enjoados desta cor. Então, respeitar a diferença de todos os níveis. A diferença das diversas faixas etárias e de pensamentos, a diferença de orientação religiosa, a diferença de orientação sexual, sem qualquer tipo de preconceitos. Respeitar, ser tolerante, ser brando e manso de coração, ter doçura. Sim, a paciência é ter doçura no coração. Entretanto, não é conotação com o erro deliberado. Ou seja, não é passar a mão no erro que é constantemente realizado sobre pretextos, às vezes, com falsas justificações morais. Muitas vezes, vamos dar um exemplo prático. Eu agi assim porque eu fui agressivo porque tinha ciúme. Nós devemos respeitar a diferença, mas nós não devemos passar a mão por um erro que é sistemático, que é eu ter ciúme, ao ter ciúme ser incorreto, de que forma for, e eu digo assim, ok, foi porque tem ciúme, porque me ama muito. E volto com essa tolerância e essa distorção do que é que efetivamente são as relações e o que deve ser o respeito, nós acabamos por dar uma aparência legítima, honesta, porque afinal, se calhar, até havia razão para aquela manifestação de ciúme, dar uma razão honesta para algo que não é aceitável. Então, é bem diferente eu respeitar as diferenças, ser brando, ser doce, com o deixar sistematicamente que aquele erro, que aquela atitude ou que aquelas atitudes imensamente repetidas, sob pretextos aparentemente válidos, sejam mesclando o erro com aqueles falsos argumentos morais, isso não é ter paciência. E diz-nos Emmanuel, paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade. Às vezes não temos paciência para parar, para nos aquietarmos, nem que seja simplesmente para respirar, para me concentrar na minha respiração. Porque se eu me concentro na respiração, automaticamente o meu pensamento deixa de estar tão focado naquela situação. É uma estratégia. E cada um usa as suas estratégias. Então eu tenho que ter a capacidade de verificar a dificuldade. Que dificuldade é que eu estou a passar? Ou então que desacerto nas engrenagens do cotidiano? O que é que me está a acontecer? Qual é o desacerto? Estou a ter problemas aqui, está a haver conflitos acolá, estou a ver problemas no meu local de trabalho, está a haver conflitos no meu meio familiar, estou com dificuldade em termos laborais, agora com a pandemia está a haver uma enorme dificuldade ao nível do emprego, porque a circunstância, ok, eu tenho que detectar. E depois buscando a solução do problema, nunca ficar parado perante as situações. É depois de detectar, e como é um caso no cultivar da paciência de estudo, eu tenho que estudar qual é a dificuldade. Porque é que ela está? Se ela reside em mim,
Se ela reside no outro ou se ela reside em ambos, que é o que acontece na maior parte das vezes. Ou aquela situação, qual é o motivo? Então, a seguir, eu baixo os braços, atiro a toalha ao chão? Não. Eu tento procurar a solução. Paciência é isso. Paciência não é ficar estático, imóvel, inerte, só porque sou brando do coração, calmo e sereno, aí eu paro e não faço nada. Não. É procurar a solução do problema. Ok, eu tenho dificuldade, agora fiquei sem trabalho. Eu vou ver dentro dos meus talentos o que é que eu posso fazer, mesmo que não seja exatamente naquela área, o que é que eu posso fazer para conseguir colmatar aquela dificuldade que eu tenho de não ter trabalho. Procurar uma alternativa. Ou a transposição do obstáculo. Aí, ok, eu sei que aquela pessoa é demasiado, quando se toca em alguns pontos, aquilo, ela é explosiva. Muitas vezes nós temos que transpor o obstáculo. E isso é ter paciência. Sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Então, sem aquele asterismo, às vezes é difícil, certo? Mas por ser difícil é que estamos a falar sobre eles, sobre este aspecto. Sem aquela gritaria, sem o elevar tantas vezes de tom, é muito difícil. Mas sem o fazer, sem toques de alarde, sem gritarias, sem dramas, sem ai e tal, eu faço e aconteço, e sem farpas de irritação. Ver que eu estou a arrebentar por todos os lados, irritada, que sou capaz de fazer qualquer coisa. E quando nós temos farpas de irritação, acontece que somos capazes de fazer qualquer coisa. Em termos, dizer o que muitas vezes mais tarde vimos dizer que não queremos dizer aquilo, expressar sentimentos que podemos ou não sentir, mas que de todo não devemos sentir e que não devemos sequer os pronunciar e os fazer sentir ao outro. E, portanto, paciência não é passividade. Paciência não é deixar, ai, agora. Não, isso é esmorecer. Isso é não querer fazer o trabalho que temos que realizar. Paciência exige trabalho. Mas não exige só, exige compreensão da situação, do problema, de mim próprio. Exige eu me estudar a mim mesma. Às vezes nós dizemos assim, medite sobre uma página. E eu digo assim, medite sobre si mesmo. Consiga estar um bocado a pensar como é que agiu, qual a circunstância que está a vivenciar, o que é que tem de proveito para si, para a sua construção, do seu eu, como eu, um eu de espírito imortal, como espírito imortal que é, tem uma grande aprendizagem a realizar e depois o que eu posso fazer. Quando se diz isto, não é tácito, eu não faço isto e clique e de um momento para o outro eu estou a mudar-me. Mas o que é certo é que se eu fizer este exercício repetidamente, quando eu der por ela e quando eu menos contar, naquela circunstância eu já mudei. Não adianta ficarmos estressados, porque isto é dito nas palestras espíritas e eu agora tenho que fazer isso para mudar. E eu amanhã vou mudar. Não, senhora. Às vezes damos conta de mudarmos quando menos esperamos. Mas o que é certo é que se não fizermos o trabalho que está para trás e não permitirmos algumas coisas e permitirmos e sermos outras e analisarmos a dificuldade, o desacerto, procurar a solução, a transposição, olharmos para dentro de nós mesmos e não querermos tapar a voz da nossa consciência. Não queremos tapar aquilo que vemos, porque às vezes nós dizemos assim, eu não penso sobre isto. Eu depois resolvo. Ok, pode não pensar sobre isto agora porque ainda está quente, mas convém pensar sobre isso. Então, a paciência é, sobretudo, a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema, transpondo o obstáculo, sem gritarias, sem alarde, sem esterismos e sem as farpas da irritação, que, como nós costumamos dizer, para as vizinhinhas de fora.
E em todos estes momentos da nossa vida, em todos estes aspectos da paciência, de todos estes que nós referimos anteriormente, nós não podemos deixar de recordar Jesus, porque ele vivenciou todos eles e mostrou-nos que é possível. Mas também Jesus mostrou-nos algo muito particular. Jesus nos momentos, em todos os momentos, mas principalmente, em todos, mas nós temos, obviamente, pela descrição dos evangelistas, nos momentos mais conturbados, Jesus recolhia-se para meditar e para orar. E não era só para orar, era para meditar, para estar em silêncio. Quantos de nós estamos em silêncio? Mas em silêncio não é ouvir nada à nossa volta, em silêncio. Procurar estar em silêncio. Procurar que não, ou seja, darmos tempo a nós mesmos para estarmos connosco mesmos. E ao estar connosco mesmos, nós vamos estar com Deus, porque Deus habita em nós. E Jesus era sabedor disto assim, no máximo. Jesus sabia que nada, que teria muita dificuldade na realização daquilo a que se propôs, se não silenciasse, não tivesse momentos de silêncio, momentos em que meditasse, momentos em que refletisse sobre tudo o que estava a acontecer à sua volta, silenciasse e deixasse que Deus falasse mais alto dentro do seu coração e da sua alma. Então o Mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude. Mas não foi conformista. Atenção, ele exemplificou sempre essa virtude, a virtude da paciência, mas ele não se conformou, nunca. Aliás, Jesus foi um revolucionário. Ele trouxe-nos ideias completamente que revolucionaram mentes, que revolucionaram a época. Se nós pensarmos que Jesus nos trouxe, por exemplo, amar o próximo como a nós mesmos, isso era algo que eu amar o outro que me magoou. E o que é amar o outro que me magoou? É não lhe querer mal. Não quer dizer que eu tenha que andar aos abraços, mas é não lhe querer mal. Não ter raiva, não ter sentimentos negativos pelo outro. Perdoa 70 vezes 7. Orai por aqueles que vos ofendem e que vos magoam. Isto é muito revolucionário. E não é nada conformista com a lei de Talião. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as suas manifestações. Então ele nunca ficou pacífico diante do mal. Mas ele suportou todas as suas manifestações. Daqueles que os ofendiam, mesmo até daqueles que estavam mais próximos dele. Mas não foi por causa disso que ele se pacificou, que ele se deixou ficar perante aquela circunstância, perante aquela forma de pensar, perante aquela forma de interpretar a lei, aquela postura tantas vezes viciosa de conveniência. Jesus não se pacificou diante disso. Jesus continuou a demonstrar nas suas atitudes e nas suas palavras sábias a lei do amor, que abrange tudo, inclusive a paciência, e mostrar que o caminho é bem outro. O caminho é o do nosso burilamento interior e da procura daquilo que é melhor para a construção do nosso ser espiritual mais elevado. Diligenciando meios de tudo a renovar para o bem. Sim, porque Jesus sempre diligenciou meios para tudo renovar para o bem.
Ele curou, ele auxiliou de todas as formas, ele, até o seu silêncio e a sua paciência foi muitas vezes uma maneira de renovar para o bem. E em lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Quem é que de nós conseguia ter essa paciência de regressar para junto daqueles que no momento difícil, no testemunho final, o testemunho do Calvário, em que por medo se afastaram, ficando só João o evangelista, mais tarde não deixou de regressar para junto daqueles que o tinham abandonado. E isso é tudo o que nós dissemos que era a paciência. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos. Materializou-se como esta imagem, esta pintura lindíssima nos mostra. E Tomé, desconfiado, ainda vai e quer tocar as suas chagas. E Jesus sabia que Tomé tinha que ver para crer. Então, ele materializou-se perante os discípulos, que em maioria podiam ser iletrados e medrosos, ou seja, não ter estudos, não serem medrosos, que foi o que fez com que eles se afastassem de Jesus naquele momento, mas eram suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora. E foram que hoje temos os evangelhos, vários evangelhos dos seus discípulos, que escreveram o que se passou com Jesus, tudo o que ele disse. Porque senão não teríamos hoje a oportunidade de estudar e de conhecer. E foram propagar por diversos sítios a sua mensagem e não se materializou diante dos fariseus altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, embora as distorcessem, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos. E por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. E isto é tão atual, que pensemos que quantas vezes são os mais intelectualizados, profundos conhecedores das revelações divinas, aqueles que estão atolados em conveniências e em preconceitos. E Jesus, mesmo com a atitude dos seus amigos se afastarem por medo, por falta de conhecimento, mas porque tem um coração sincero, ele se materializou. E não há aqueles que têm muito conhecimento, não há aqueles que têm uma boa oratória, não há aqueles que preferem palestras sem nenhuma particularidade, em que tudo flui muito bem, em que sabem tudo de uma ponta à outra. Nós já sabemos tudo de uma ponta à outra de outras encarnações, mas omitimos muitas vezes a verdade. Perante nós mesmos, perante aqueles que estão mais próximos, perante o local no local onde nós trabalhamos, parecemos outras pessoas. Em casa, às vezes, é um problema, mas lá fora, aparentemente, nós construímos uma máscara e somos aparentemente muito enobrecidos e desenvolvidos espiritualmente. Jesus procura os simples e puros de coração. E a paciência é também fazer como Jesus, procurar sempre a verdade, compreender, mas nunca passar a mão por aquilo que nós achamos que não está de acordo com o Evangelho de Jesus e com aquilo que preferimos, que é a doutrina dos Espíritos. Nunca passar a mão por ideias equivocadas,
por conveniências, porque convém mais assim, porque então o que é que depois me farão naquele local? Se eu estiver no meu local de trabalho e se eu não pensar exatamente daquela forma, é melhor eu estar calada, porque tem alguém acima de mim que pode, de certa forma, retaliar sobre mim, pode-me excluir das atividades, pode. Libertemo-nos e pacifiquemo-nos. Estejamos connosco mesmo, com Jesus e com Deus que habita em nós. E tenhamos a certeza que assim conseguiremos analisar as situações, trabalhar em nós a virtude da paciência para que ela nos ajude a trilhar um caminho repleto de mais sabedoria, de mais paz e de mais luz espiritual. Não podia deixar de terminar com a imagem de Jesus. É uma imagem profundamente penetrante. Quando olho para esta imagem, sinto rememoro tempos passados. É a sensação de rememorar tempos passados. Então convido a todos a acompanharem a prece a Jesus, olhando para a imagem doce, para o seu rosto meigo, pacificado, mas profundamente coerente e que não permite ou não deixa que as situações que não estão de acordo com as leis de Deus, não corrobora com as situações que não estão de acordo com as leis de Deus. Que possamos a Ele entregar as nossas dificuldades, não só as dificuldades que vêm do exterior, mas as dificuldades íntimas do ser, daquilo que eu sou, daquilo que eu gostaria de ser e acho que não consigo. Tenha fé e esperança. Todos nós conseguimos, uns mais tarde, outros mais cedo. O importante é começar. Jesus amado, nesta hora abençoada, ó Mestre querido, visualizamos o teu rosto, transpondo a nossa mente para o registro que muito provavelmente temos dos momentos em que estivemos encarnados à mesma época, Jesus, que a tua vinda à Terra. E que por diversas circunstâncias fomos cegos, surdos e mudos para as verdades superiores da vida. Jesus amado, hoje estamos aqui e nos colocamos genuflexos aos teus pés, rogando, Jesus, que neste momento conturbado das nossas vidas, nos ajudes a encontrar a serenidade, a brandura de coração, a calma, a paciência, para analisar a nós e às circunstâncias que nos rodeiam, de forma a retirarmos as lições preciosas e a trabalharmos essas lições no mais íntimo do nosso ser. E ainda, Jesus amado, que possamos a partir de hoje construir um novo caminho,
um caminho com menos débitos, mais acertos do que desacertos, através do cultivo dessa virtude nobre da paciência. A ser firmes com o propósito de assumir em nós a verdade sublime que tu nos trouxeste, para que assim eu possa, a partir de hoje, quer esteja no plano físico ou extrafísico, dar passos felizes e seguros em direção à paz íntima e ao crescimento íntimo e à felicidade que tanto almejamos, mesmo aqueles que se veem perturbados e distorcidos no seu conceito de felicidade. Que a felicidade do amor, na mais pura expressão, possa inundar-nos de esperança e de fé e ajudar-nos assim a silenciar, a parar, a meditar, a refletir, para que possamos assim crescer e dirigir o nosso barco em direção ao rumo que almejamos, o rumo do amor e do bem. Fica conosco, Jesus amado, abraçando este planeta, para que se renove, assim como cada um de nós, no amor e na luz divina. Que assim seja. Que a paz de Jesus, nesta noite, envolva a todos e que Jesus possa assim estar sempre a acompanhar-nos e nós possamos estar sempre procurando a sua presença em nós. Muita paz.